Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar do jogo de ontem, o jogo 1 da final do leste entre Boston Celtics e Miami Heat. Foi lá em Boston, porém, o vencedor foi o Miami Heat. Mais uma espetacular atuação de Jimmy Butler e um quarto devastador. Porque o Celtics venceu, Danilo. Venceu. O basquete de sets, Isso. O Boston Celtics venceu. O sonho de esporte híbrido do Dennis teria dado a vitória para o Boston Celtics, mas foi um quarto avassalador, o melhor quarto em pontos da história do Heat nos playoffs. O terceiro. E a história do Heat nos playoffs é rica. Exato. A gente vai comentar tudo em detalhes daqui a pouco. Antes, só queria convidar vocês para assistir a nossa live lá no canal da NBA Brasil, hoje às 6 da tarde, para fazer um pré-jogo do jogo 2 da série entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, a final do Oeste. E, claro, agradecer quem apareceu na nossa live de ontem. Às 6 da tarde, a gente fez o pré-jogo dessa partida aqui entre Boston Celtics e Heat, lá no canal da NBA Brasil. Isso, se você não conseguiu aparecer, pelo menos vai lá no vídeo, deixa o like por lá, deixa um comentário aqui dizendo que você é da família Bola Presa, porque isso ajuda o nosso engajamento por lá. Boa. E a live é às 6 da tarde, todos os dias. O jogo é às 9h30, então mesmo se você não conseguir assistir ao vivo, assiste um pouquinho antes do jogo. Isso. Das 8h30 às 9h30. Isso, a live dura 1 hora e aí a gente consegue falar bastante sobre o jogo anterior, conversar com o pessoal que tá lá no ao vivo. Então é bem divertido, vale a pena dar uma espiada. Bom, então vamos falar do que aconteceu no jogo de ontem? Bora! Aconteceu, Jimmy Butler aconteceu. Jimmy Butler, pelo jeito, variar. Sempre acontece. Outra coisa que aconteceu, o Boston Celtics perdendo um jogo de playoff em casa. Porque, pelo jeito, é o novo fetiche deles nessa temporada. Eles perderam 2 na série. Perderam um jogo em casa na série contra o Hawks, 2 na série contra os Sixers e agora já um, né, na série contra o Miami Heat. Do outro lado, por exemplo, mas do outro lado não, em todos os outros, né? O Heat ainda não perdeu o jogo em casa. Exato. O Lakers ainda não perdeu o jogo em casa. O Denver Nuggets ainda não perdeu o jogo em casa. Então o Celtics é o ponto fora da curva e aconteceu outra vez. O que significa que o Celtics ainda pode vencer a série tranquilamente, porque fez isso nas 2 vezes anteriores. O que mostra que eles também ganham fora de casa, senão eles não estariam aí na final de conferência. Claro. Mas que é esquisito, é esquisito. É esquisito. Mas a gente viu aí, excelente partida do Heat, excelente partida do Jimmy Butler e mais uma derrota em casa pro Boston Celtics. Essas são os temas principais. O Jimmy Butler foi espetacular, 35 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, 6 roubos de bola. Mas o que me chama mais a atenção, porque a gente já está se acostumando, né, com o Jimmy Butler espetacular, a gente tinha um receio, que a gente até comentou no pré-jogo de ontem, de que o aproveitamento de arremesso dele tinha caído na série contra o Knicks, desde que ele torceu o pé. Mas ontem foi 12 de 25, 2 de 4 nas bolas de 3. Voltou a acertar as bolas de 3 pontos. E o aproveitamento teria sido melhor se ele não tivesse errado ainda vários arremessos no fim do jogo, que podia ter matado a partida mais cedo. Ele chamou o jogo para ele, o que é normal, e acabou errando alguns 3, 4 arremessos lá em sequência que custaram o aproveitamento bom. Mas mesmo assim, 12 de 25, 48%, tá ótimo. Mas foi muito engraçado, porque o final do jogo foi o que a gente esperava por parte do Heat. É o Jimmy Butler tomando as decisões com a bola nas mãos, tendo que criar jogadas para ele e para os companheiros. Foi ele que matou o jogo de vez. Uma bola de 3 pontos completamente absurda, que ficou chorando no aro até cair. Ele acertou bolas importantes que criaram a vantagem que o Heat levou até o final do jogo. Lances livres, quando o Celtics teve que fazer falta. Errou um monte de bola também, mas foi ele que decidiu. Do outro lado, o Boston Celtics não tocou a bola pro Jason Tatum na maior parte do quarto período. Quando a bola chegou nele, e que parecia que em geral nem era a primeira opção, acabou chegando nele, ele cometeu 3 turnovers, 2 andadas. 2 andadas, que absurdo. Foi uma coisa muito esquisita. E aí o resultado, enquanto o Jimmy Butler resolveu o jogo pro Heat, o Tatum não deu nenhum arremesso no quarto período. Nenhum. Não tentou nenhuma bola em direção ao aro. É claro, ele pegou a bola e andou. Pois é. 2 vezes, e na outra desperdiçou um passe. Um roubo do Jimmy Butler, um desses 6 roubos do Jimmy Butler foi num passe do Tatum no quarto período. O que foi muito engraçado, porque na transmissão internacional era o Stan Van Gundy, o ex-técnico, e o Red Miller comentando.
E eles passaram o quarto período inteiro, mas por que o Jason Tatum tá recebendo a bola? O que tá acontecendo? Por que ele tá fazendo corta-luz pro Jaylen Brown? E aí, quando teve um pedido de tempo, eles falaram, não, agora o Joe Mazzulla tem que falar, gente, bola no Tatum, né, por favor. E foi exatamente o que aconteceu. Foi. E aí o Tatum recebeu a bola depois do pedido de tempo e boom, turnover. E esse desperdiçou. Outra, boom, turnover. Depois mais um turnover. Devolve a bola pro Jaylen Brown, que também cometeu 6 turnovers, mas faz parte. Foi muito esquisito. O Tatum já vinha aí nesses playoffs de jogos fracos em que no final ele vai lá e acerta os arremessos que precisa. Ele teve aquela partida de 0 de 10 arremessos e aí de repente 4 bolas de 3 pontos no quarto período. Dessa vez foi o oposto. Tava jogando bem, tava atacando bem o garrafão, foi a lei aí do Celtics nessa partida, e aí no quarto período desapareceu por completo, e o Celtics não ajudou muito a encontrar ele no ataque. E é engraçado que ontem no pré-jogo a gente comentou sobre a parte da confiança, né? Teve uma entrevista legal do Jimmy Butler falando sobre a confiança do Heat, e a gente falou sobre a confiança do Tatum, do time no Tatum, dos outros jogadores no Tatum, até da torcida no Tatum, que às vezes fica meio... obviamente gostam dele, mas fica louco. Eu lembro outro dia não, umas semanas atrás, que o Tatum teve algum jogo ruim, importante, e algum torcedor tweetou pra gente, tipo, não dá mais o Tatum, tem que sair desse time. Muito engraçado, E eu falei, bom, ele sempre gostou do Lakers, né, eu aceito. Se você quiser mandar, a gente manda o D'Angelo Russell aí pra você. Qualquer time é assim. Tô à vontade. E aí passa 2 semanas, ele mete 51 pontos num jogo, 51 pontos com 0 turnovers, num jogo 7 para salvar a temporada. E então diz meio um pouco dessa confiança de todo mundo ao redor do Tatum. Ele é o melhor jogador do time disparado, ele é um talento absurdo. Ele foi o 4º na votação para MVP. E tudo merecido. Mas aí tem uns momentos que assim, você tá pronto para mergulhar. Tipo, eu sou Tatum até o fim. Você tá pronto para mergulhar e fala, mas cara, sério que você teve um jogo desse? E aí fica bem discrepante com o Jimmy Butler, que, de novo, no fim dessa primeira partida aí das finais de conferência, falou sobre como agradece a confiança dos companheiros de elenco, de como eles quiseram que ele carregasse a bola no final e tomasse as decisões. E ele erra arremesso mesmo, não tem problema. É que ele acerta alguns que são importantes e, às vezes, arranca uns pontos que não fazem nem sentido. Ele pegou uns rebotes ofensivos, deu uns tapinhas em bolas que ele não tinha nada pra fazer ali no garrafão. Tinha um que ele mal tinha ângulo pra brigar pelo rebote, ele brigou pelo rebote, deu tapinha, conseguiu a cesta e tomou a falta no caminho. Esse é o tipo de coisa que faz um elenco inteiro vir na sua direção, apoiar você de maneira completamente geral. E é aquela confiança de que se a gente se enfiar num buraco, o Jimmy Butler tira. Exato, isso é liderança. No fundo, é isso que cria um líder no vestiário. Fala-se muito sobre as dificuldades de liderança no vestiário do Celtics há muitos anos. E acho que, em parte, é uma questão de confiança. Especialmente quando você tem jogadores que acham que podem resolver sozinhos e arremessar sozinhos. E aí o Tatum não recebe a bola no quarto período. Porque o Jaylen Brown tá confiando nele próprio. E aí, é claro que a liderança fica bastante mexida numa situação dessa, né? E achei bonitinho, você olha a ficha do jogo do Heat, porque o Jimmy Butler foi espetacular, claro, mas é um jogo onde eles marcaram 123 pontos, e a gente tem visto ao longo desses playoffs, quando o Heat tem pontuações altas, é porque as bolas de 3 caíram. E realmente caíram, foram 16 bolas de 3 acertadas em 31 tentativas, 51% de aproveitamento, é muito alto. Mas o mais legal é como essas bolas foram distribuídas, né? Não, foi lindo, você vê o Kyle Lowry, 15 pontos. Com 3 de 5 bolas de 3. 3 bolas de 3 pontos. Caleb Martin, 15 pontos. 3 bolas de 3. Gabe Vincent, 15 pontos. 3 bolas de 3. Max Strus, 15 pontos, 3 bolas de 3. E aí o Kevin Love, 2 bolas de 3, né? 8 pontos. Quebrou tudo. Com 2 bolas só, decepcionante, Kevin Love. Então foi tudo redondinho. Jimmy Butler, 35 pontos. Adebayo, 20. Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin, Lowry, 15. E aí o Kevin Love, 8. O Adebayo 8. Faz 10, pelo menos. O Adebayo foi o único jogador que pontuou e não acertou uma bola de 3 pontos. E, aliás, excelente notícia pro Heat. Adebayo bem agressivo, pegando as bolas, correndo pro contra-ataque, atacando o garrafão, dando os arremessos que a defesa do Celtics ofereceu para que ele tentasse. Que, aliás, uma das coisas mais surpreendentes para mim é como o Heat tá topando nesses playoffs, em momentos específicos, acelerar o jogo.
É um dos times mais lentos da NBA, um dos times que tem menos posses de bola, porque quanto menos posse de bola, mais fácil jogar o oponente na lama, né? Não faz muito sentido você ficar dando muita posse de bola, é muita chance para o adversário. Quando precisou nessa pós-temporada, o Heat acelerou, correu, e ontem foi um desses exemplos. Kevin Love com passe rápido de quadra inteira, Adebayo pegando o rebote e correndo para transição. Depende sempre, claro, de quanto o adversário erra de arremesso ou quantos turnovers você força o adversário. Então não à toa, quando a combinação foi o terceiro quarto, né? Quando o Celtics errou mais, o Heat começou a acelerar e foi aquele turbilhão de 20 pontos de diferença. No primeiro tempo estava difícil correr, porque o Celtics estava acertando tudo, porque estava arremessando muito perto da cesta. E foi algo que eu praticamente não esperava. A gente tinha comentado no preview, inclusive lá na live no canal da NBA Brasil, como o Heat tem muito repertório de diferentes marcações por zona, e como eles podem ficar variando isso. E aí eles tentaram zona 2-3 e zona 3-2. E aí volta e meia tinha 3 defensores do Heat no perímetro, com só 2 jogadores protegendo o aro, e o Celtics infiltrou sem parar. O primeiro período, e acho que metade do segundo quarto, foi um show de infiltração do Celtics, que eu falei, não é possível que um time vai ganhar deixando o adversário entrar no garrafão nessa frequência. Até porque a gente vem de uma série onde o Heat foi lá e falou, Knicks, garrafão não. Isso aqui não. E foi o que deu certo, né? Foi o que acabou com o ataque do Knicks em boa parte dos jogos. Nesse jogo parece que foi ao contrário, eles estavam convidando o Celtics ao garrafão. E até conseguiram ficar vivos na partida, mas deixaram com isso o Celtics abrir uma vantagem considerável no placar. Quando voltaram do intervalo, e bizarramente o Heat não é um bom time de terceiro período, eles não têm um bom histórico de terceiros quartos, eles voltaram protegendo mais o garrafão, forçando o Celtics a arremessar a bola de 3 pontos. O Celtics começou a errar as bolas de 3, e isso permitiu que o Heat não só corresse, mas arremessasse bolas de 3 em transição. E as bolas de 3 começaram a cair, e aí a diferença ficou muito grande por parte do Heat. E é legal essa parte das bolas de 3, porque foi até comentado isso na transmissão gringa também. Te lembrou muito o jogo 1 da série passada contra os Sixers. O Sixers estava sem o Embiid e a defesa foi diferente. E foi um jogo onde eles tentaram pressionar muito a marcação individual, tiveram sucesso nisso. A gente lembra que a gente comentou aqui no resumo da rodada. Mas era uma marcação tão alta e tão agressiva e com boas atuações individuais do Melton, até do Harden, do PJ Tucker, que o Celtic acabou arremessando menos de 3. Né? Pontuou um monte no garrafão, arremessou pouco de 3, perdeu o jogo. E ontem foi a mesma coisa. Ontem o Celtics arremessou 29 bolas de 3 e acertou 10. E fez 62 pontos no garrafão. É um número absurdo. 10 de 29, 34,5% de aproveitamento, tá na média. Isso é a média da NBA por aí. Só que o Celtics arremessa 43 bolas de 3 por jogo, de média. Ontem arremessou 29. Foi muito pouco. E aí complementou um número que a gente deu ontem no pré-jogo. Lembra que eu falei que nos playoffs até agora o Celtics tinha feito 13 ou mais bolas de 3 em 10 partidas. Ganharam 8, perderam 2. E tinha feito 12 ou menos bolas de 3 em 3 partidas e perdido todas. Agora é mais um jogo que eles fizeram menos de 12 bolas de 3 pontos, perderam de novo. Isso, eu acho que o Heat estava interessado nisso, em permitir que o Celtics estivesse no garrafão e não acertasse essas bolas de 3 pontos, mas começou a ficar meio constrangedor. E aí o Heat precisou fazer ajustes. Eles perderam os 2 primeiros quartos, onde o Celtics estava entrando no garrafão o tempo inteiro. Então, meio que deu certo, eles não estão fazendo bola de 3, mas a gente não está dando muito conta do recado. E aí, no terceiro quarto, eles começaram a conter melhor, como você falou, as infiltrações. Foi quando o Celtics começou a arremessar mais de 3, mas não acertou tanto assim. Isso, e veio a avalanche. Errar foi catastrófico. O Heat jogou muito bem, acelerou muito bem a partida. Não imaginava que o Heat ia tentar isso outra vez com tanto sucesso. E as bolas de 3 pontos do Heat, quando caem, tornam eles uma força. Mas parece que as bolas de 3 pontos do Heat só caem de verdade quando o time adversário não está acertando os arremessos. Então eles dependem muito da defesa. O Spoelstra falou bastante disso, de como foi a defesa que gerou esses pontos para eles no terceiro período histórico para eles, porque a defesa saiu tão bem. E muita gente reclamando de novo da questão dos tempos, né, do Joe Mazzulla, técnico do Celtics,
porque o Heat estava numa sequência muito boa, forçando erros, pontuando de todo lado, não tinha resposta para ninguém. Como a gente falou, era arremesso do Lowry, era arremesso do Gabe Vincent, era arremesso de todo mundo. Eles até puderam se dar o luxo do Duncan Robinson jogar 6 minutos. A função dele é meter bola de 3. Ele errou 2 e não voltou mais pro jogo. Mas é um problema defensivo. Os outros caras que defendem bem estão arremessando bem de 3. Então deixa. Deixa. E no quarto período, assim que o Celtics começou com 7-0, ou cortou 7 pontos de vantagem no comecinho do quarto período, o Spoelstra já foi lá a tempo. E aí o Heat voltou melhor. E aí a torcida do Celtics e vários comentaristas estavam meio, e na hora que o Heat estava na sequência dele, por que não pediu tempo nenhum? Porque o Mazzulla não para, né? Então é igual aconteceu na série contra os Sixers, mais um jogo que o Celtics meio que morre com pedidos de tempo na mão, e você fica lembrando de, naquela hora era bom ter dado uma esfriada na partida. Pois é. Ou até quando eles pediram tempo e voltaram acionando o Tatum, mas por mais que tenha dado errado, que o Tatum não tenha respondido, ele tinha que participar mais. Claro. Isso era fato, nem que seja para errar. Por que não pediu antes o tempo? Porque esperou faltar 4 minutos para acabar o jogo e ele não tinha dado um arremesso ainda. Não, era tempo demais no relógio e o Tatum não tinha sido minimamente ativo no quarto período, né? Então acho que essa é outra crítica que vai ficar para essa partida do Joe Mazzulla não usando tanto os pedidos de tempo. Não é que é para gastar todos. Não é que isso que significa que o técnico é bom. Mas tiveram momentos onde estava pedindo um tempo, e às vezes é até óbvio, né? Teve um momento engraçado no primeiro tempo, quando foi o melhor momento do Celtics no primeiro tempo, que foi uma bola de 3 do Al Horford, ele comemorou fazendo assim, tipo, pedindo tempo. Isso, é. E imediatamente o Spoelstra já tava pedindo tempo mesmo. Era meio que, pede um tempo aí, porque a gente tá matando vocês. Claro. Foi muito engraçado. E na hora do Celtics pedir tempo, nem o Al Horford, nem o Mazzulla, nem ninguém pediu tempo. Foi bizarro. E outra crítica possível ao Mazzulla, você já tinha avisado no pré-jogo que o Mazzulla é muito voltado pro ataque. Ele prefere ajustes que favoreçam a parte ofensiva e ele deixa a defesa um pouco de lado. E aí a gente estava questionando se o Robert Williams ia ficar na partida, porque ele tem um papel mais defensivo do que ofensivo. Curiosamente, o Mazzulla deixou o Robert Williams quando ele sendo trucidado na defesa porque ele estava contribuindo no ataque. Foi completamente o oposto do senso comum. Ele estava recebendo ponte aérea, recebeu vários passos do Marcus Smart, porque o Marcus Smart, por algum motivo, virou o James Harden bom, né? Ele virou o Steve Nash no auge no primeiro tempo. Ele deu 10 assistências só no primeiro tempo e sempre... Acabou com 11. Foi incrível, foi só o primeiro tempo mesmo. Mas muitos ataques ao garrafão e ele encontrava sempre o Robert Williams ali para uma ponte aérea ou para uma enterrada embaixo da cesta. Ele ajudou muito ofensivamente. Defensivamente, ele estava ali fazendo drop, ele é sempre preservado. O Celtics não gosta de trocar e botar o Robert Williams para marcar no perímetro. E o Heat usou esse espaço para gerar bola de 3 pontos. Então, mais uma vez em que o Mazzulla priorizou o ataque e ao invés de consertar um problema defensivo, eventualmente o Heat fez o Celtics pagar. E outra coisa, antes da gente ver as jogadas, o que tem a ver com isso, o Grant Williams não jogou. Na série do ano passado, ele foi o principal marcador do Jimmy Butler. Exato, ele era essencial. Quando o Emil Udoka era o técnico, ele botou o Grant Williams. Tá lá, sua responsabilidade de marcar o Jimmy Butler é a maior parte do jogo. Talvez ele seja o único defensor do Celtics que tem o físico necessário para parar o Jimmy Butler. Ele não pisou em quadra. Jimmy Butler fez muita focação do Malcolm Brogdon, né? Tava marcado pelo Tatum, pelo Brown, tanto faz. Ele ficou chamando um monte de corta-luz até chegar no Brogdon. E nem passou pela cabeça do Mazzulla tirar o Brogdon, porque ele estava jogando bem no ataque, para botar alguém que não fosse uma troca de marcação tão óbvia por motivos físicos, né? O Jimmy Butler estava procurando sempre o jogador mais baixo para ele atacar. Claro, E o Jimmy Butler sai muito bem quando tem essa oportunidade, né? E aí eu separei várias jogadas pra gente assistir. Tem o primeiro quarto e um pedaço do segundo, só com as infiltrações do Boston Celtics, a resposta no terceiro período mágico e depois o final de jogo em que o Tatum não participou das jogadas. Participou, Daniel. Ele tava lá andando, fez uma maratona. Isso, a gente vai ver ele fazendo Cooper em quadro. Com a bola na mão. Vamos ver. Comecinho de jogo, Jaylen Brown mascarado de novo. E entrando no garrafão. Pobre Gabe Vincent. O Gabe Vincent não tem físico suficiente para isso, acabou sendo responsável muitas das vezes, foi só arremessado para a lua e criou esse espaço por Jaylen Brown. E aí Tatum também infiltrando e o rebote ofensivo do Robert Williams, pegou vários rebotes ofensivos no primeiro tempo.
machucou muito também o garrafão do Miami Heat. E a infiltração anterior foi em cima do Strus, né, do Jason Tatum, e essa também do Marcus Smart, um dos exemplos que você deu agora há pouco de o Smart infiltra, acha o Robert Williams. Isso, o Adebayo vem na cobertura, mas essa infiltração aí não tá só fácil, ela tá sendo encorajada pelo Miami Heat. E acho legal a postura do Jimmy Butler aqui, que obviamente ele deixa escapar o Robert Williams, mas olha como ele salta para tirar a opção do passe pro Tatum de 3. Isso, porque ele não tá no Tatum, né? Então ele tentou se antecipar nessa bola que poderia ir pra linha de 3. É uma preocupação muito grande em tirar as bolas de 3, mas acabaram cedendo infiltrações. Tem mais uma assistência do Smart, dessa vez pro Jaylen Brown, nas costas do Caleb Martin. Muito bom, corte pra cesta. E agora o Tatum recebendo esse corta-luz, e aí ele simplesmente infiltra, vai pro miolo do garrafão. É a defesa por zona do Heat aqui, com 3 jogadores em cima. Tem o Duncan Robinson, geralmente tem zona, e aí você tira um dos caras da zona com esse corta-luz. O Caleb Martin já volta para tentar segurar, mas sem chance. E essa é uma defesa, né? 2-3, e o pessoal na transmissão falou que é bem comum o Heat tentar isso e virar uma espécie de 4-1. Assim, são 4 jogadores em cima e é só um jogador bem afundado perto da cesta. E essa é legal porque a gente fala muito do Celtics, né? Ganha espaço no garrafão, passa para fora e arremessa. Agora não, passou para fora e infiltrou de novo. Exato. É. E aí o Brogdon fez a bandejinha. Eles sabiam que tinha esse espaço, eles estavam sendo incentivados a isso. E olha, o Marcus Smart comandando. Vai embora, Robert Williams. Sai daqui. E aí passa pro Jaylen Brown. Essa outra que eu acho que é bem emblemática. O Jaylen Brown adora receber esses passes pro lado e só arremessar. Ainda mais porque, ó, é uma defesa por zona. Leva uns segundinhos até o jogador chegar onde a bola tá. E mostra bem a forma da zona do Heat, que é 3-2, mas aqui parece 1-2-2. O Gabe Vincent fica sempre mais alto. Isso. E aí quando tem alguma coisa, o Duncan Robinson já voltando. Uma ameaça de passe, vira 2-3. Porque o Duncan Robinson foi para trás, o Adebayo foi pro meio, mas se você não contém a infiltração inicial, não adianta nada. Pois é, e você tá vendo aí uma série de pontos muito fáceis pro Celtics. Aí o Robert Williams recebendo no meio da zona, Isso. o Tatum recebe de volta e passa pelo Lowry brincando, né? Então, de novo, não deu muito certo. E, em geral, esse passe do jogador que recebe no meio das linhas gerou uma bola de 3 pontos, né? O Tatum só infiltrou e ainda gerou esse rebote de ataque aí pro Robert Williams. Ele tava muito bem realmente nos rebotes. Nem o Adebayo, nem o Kevin Love conseguiram dar muita conta do recado. Até porque o Adebayo teve que sair no Tatum, né? E ó, o Tatum nem piscou. Ele recebeu o passe, ele já cortou em direção à cesta. Caleb Martin começou a marcar ele nessa hora, não fez muita diferença. E aí o Al Horford adora também dar esses arremessos vindos das infiltrações do Marcus Smart. E ainda mais quando ele tem um jogador mais baixo em cima dele, que era o Strus. Dessa vez ele infiltrou. E aí o Marcus Smart aí, Steve Nash, aproveitando o corte pra cesta. Aí foram passes do bonitos, não Brogdon. foi só assistência básica. Não, Foram mas uns passes muito legais, já viu 2 lindos. Coisa estilosa. E Olha olha esse aí. Olha esse é do James Harden. Esse é lá James Harden. Esse é marca registrada do James Harden. Vai ter que pagar direito autoral o Marcus Smart. Mas vê como é fácil entrar no garrafão, a diferença já tá em 10 pontos. E aí, ó, o Tatum, ao invés de forçar essa bola de 3 pontos, que em geral é o que ele faz quando ele tá sendo marcado tão de perto, Ele atacou e passou no meio da dobra. Essa já começou a parecer de que o Heat estava mais preocupado com as infiltrações. Olha o espaço que eles estão dando pro Jaylen Brown na linha dos 3. Mas não estavam conseguindo. e ainda foi cesta e falta. Então era o Heat já mais preocupado com o garrafão, que realmente estava exagerado, e mesmo assim não conseguindo evitar. E aí, ó, várias trocas de passe rápidas a partir do Jaylen Brown recebendo no meio da zona. E de novo ele passa no meio de 2. Ao invés disso virar uma bola de 3, que é o clássico de enfrentar zonas, tá aí. O Jimmy Butler parece que vai fechar a porta, não sei se ele fica com medo de fazer uma falta por estar atrasado, mas tira um pouco o corpo, o Tatum passa entre ele e o Gabe Vincent. Eu senti o Jimmy Butler várias vezes tirando o corpo nesse jogo. Eu acho que ele sabe que ele não pode cometer faltas. Não, ele não pode se dar ao luxo. E essa aí foi maravilhosa, esse passe do... Aí foi o Jason Kidd. O Marcus Smart tem que pagar royalties pro Jason Kidd. Isso, e o Robert Williams pro Kenyon Martin. Exatamente. É difícil pegar esse passe. Muito, muito. A bola tá vindo nas costas dele, ele pula no ar, que ele tem que se controlar, ele vira pra ver onde tá a bola e não sabe onde tá mais o aro. Mas é resultado da pressão que o Heat tá fazendo ali no perímetro. E aí o garrafão, claro que não tá tão protegido assim. E aí começou o terceiro quarto com mais uma ponte aérea do Marcus Smart com o Robert Williams. Eu falei, já era. E é legal que a gente falou, né? O Marcus Smart deu 10 assistências no primeiro tempo e acabou o jogo com 11. Foi no primeiro minuto do segundo tempo. Exato. E depois não deu mais. Foi uma continuidade do que a gente estava vendo. E a partir daí,
o Heat tentou coisas diferentes, resolveu proteger o garrafão e desafiar os Celtics às bolas de 3. E aí, ó, é o Al Horford infiltrando e passando pra fora, e aí a bola não cai. E aí o Kevin Love já acelerando. O Kevin Love, a primeira coisa que ele faz é tentar um passe rápido depois do rebote. E aí a gente essa bolinha do estruço. Já estamos na reação do Heat no terceiro quarto. Olha aí, mais uma bola de 3 pontos do Al Horford errada e o Kevin Love arremessando a bola na transição. Se não é ele acelerando com o passe, ele tá acelerando com arremesso rápido no contra-ataque. E ele tinha espaço pra bandeja, é que ele é tão lento que ele preferiu, vamos arremessar de 3 mesmo, que eu sei. E ó, de novo, agora eles fechando a porta direito, né? Aqui no primeiro tempo era o Tatum passando no meio de 2. Aqui o Jaylen Brown não conseguiu passar. E aí, tudo bem, ele tem esse passe pra trás. Ué, é só pagar pra ver se o Marcus Smart vai errar. E o rebote do Kevin Love, um tiro de canhão. É impressionante. E o mais legal foi um erro grosseiro seguido por um rebote de ataque. Só pra estragar a assistência do Kevin Love. Assistência. Mas o Kevin Love comemorou a assistência. Ele ficou com os braços erguidos. E olha aí, mais um erro seguido pelo Adebayo acelerando o jogo. Aí foi um goaltend, né? Foi bola na transição. Você acha que só o Marcus Smart dá passe bonito? Olha esse aqui do Adebayo. Muito bonito. E é o Adebayo correndo pra frente. Tentando se aproveitar que o Celtics está errando as bolas de 3. E nisso o jogo já tá quase empatado. E aí tá o Adebayo mais ativo, pontuando em cima arremessando em cima do Robert Williams. E aqui aquele rebote que a gente falou que não tinha ângulo pro Jimmy Butler conseguir brigar por isso. Ele toma um empurrão, consegue a falta e faz a cesta. Não foi o único, mas é um jeito que o Jimmy Butler tá conseguindo contribuir nesse quarto espetacular. Lembrando que foram 46 pontos aí no terceiro período. E aí depois de tanta ponte aérea do Marcus Smart pro Robert Williams, tá aí uma, finalmente. Por que o Marcus Smart não conseguiu sua 12ª assistência? Dessa vez o Heat estava pronto e olha o Adebayo correndo pra frente, usando o físico, infiltrando. E claro, as bolas de 3 pontos, mesmo quando Robert não caíram, Williams. olha o Celtics fazendo pataquada. Mas isso aqui é um bom exemplo. A bola não entrou, claro, mas como fazer esse handoff envolvendo o Robert Williams funciona. Ele recua e o Gabe Vincent tem espaço para arremessar. Né? Ele é um problema defensivo se você está arremessando bolas de 3. Mas quando o pessoal falar que o Celtics entregou a partida, eles vão lembrar dessa jogada. Volta e meia o Celtics dá uma dessas. Já o Strus pegando fogo. Não tinha apontado nada, né, até o terceiro quarto. O Celtics ainda não tinha feito a troca ali. Antes de acontecer a troca, ele já arremessou. E aí o Jimmy Butler resolvendo completamente sozinho. E ele ficou procurando, né? Ora o Brogdon, ora o Derrick White. Então ele tá marcado pelo Tatum. Usa o bloqueio do Lowry. E aí agora sim com o Derrick White eu consigo arremessar mais fácil por cima dele. E não parando na zona morta pra dar esse arremesso de 3. O Jimmy Butler sabe encontrar os arremessos que ele é bom em dar. E aí agora sim, não tem nenhuma defesa. Aí a bola de 3 pontos. Ele infiltra primeiro, que o Martin infiltra depois, aí volta. E o Pritchard entrou em quadra. Primeiro lance do Pritchard em quadra, o Jimmy Butler já foi caçar ele no mismatch. Coitado, dá até pena. Aí o Pritchard volta pra quadra e fala, não, eu vou te atacar. Obriga a dobra, o Caleb Martin fica livre, o Jimmy Butler acha ele, mais 3 pontos. Num dia que o Heat acerta as bolas de 3, você não pode dobrar de jeito nenhum. Essa jogada foi muito legal de ver como o Lowry manipulou a defesa, né? Ele enfrenta o Pritchard, claro, vem cobertura e vem cobertura de 2. Vem o Horford e o Brogdon. E aí foi só acionar a zona morta para um arremesso livre. O Jimmy Butler de novo infiltrando, outra infiltração. E o Heat fez isso muitas vezes. Eu separei essa como uma das vezes em que a bola caiu. Algumas a bola nem entrou. Mas sempre essa infiltração seguida de um passe para fora na frente, assim, olhando reto para a cesta. É muito engraçado. E agora o Adebayo atacando a cesta. E agora já é. Lembra como a gente fala como o Celtics muitas vezes abandona o plano de jogo? Olha o desespero do Jaylen Brown, que cansou de tomar bola de 3 no terceiro período. E precisa dobrar no Adebayo aqui? O Robert Williams não tá aí pra isso? E aí deixou livre um cara que já tinha acertado 3 bolas de 3. E aí depois ele vai voando, deixa a infiltração. O Jaylen Brown exagerou nas 2 vezes. Na troca e tentando contestar uma bola no perímetro. Então, volta e meia, o Jaylen Brown não consegue ser disciplinado na defesa. E aqui o Jimmy Butler de novo conseguiu a troca com o Derrick White. Se é ele ou o Brogdon, ele arremessa por cima mesmo. E arremesso difícil, de baixo aproveitamento, faz parte, para você estar participando, o Tatum não tá. Olha, o Tatum veio aqui fazer um corta-luz
pro Jaylen Brown, o Jaylen Brown perde a bola. E o E aí, Tatum nada. Começou a lembrar o Jaylen Brown, ele teve 6 turnovers no jogo, da final do ano passado contra o Warriors, né? Ele quer atacar, resolver sozinho, ser agressivo e começa um desperdício de bola atrás do O outro. Tatum tá do lado dele, acabou de fazer o corta-luz, é só voltar a bola, né? E agora o Tatum tá lá na zona morta. E aí o Jaylen Brown tenta esse arremesso completamente forçado. E aí Com o 10 segundos no relógio. E aí o Heat não tá correndo mais. O Heat só tá. quer que o jogo termine. E aí, ó, Jaylen Brown pro Horford pro Jaylen Brown. Olha o joguinho em dupla, de costas pra cesta, num ângulo muito esquisito. O Al Horford acertou uma das bolas de 3 pontos que tentou. E aí o Jimmy Butler deu rebote ofensivo, o Horford só acertou aquela bola de 3 que ele pediu pro Heat, mandou o Heat pedir tempo, errou todas as outras 4, pegou o rebote ofensivo, mas o Jimmy Butler, quando eles tentaram passar a bola pro Tatum, né, interceptado. E o Jimmy Butler parou aquele contra-ataque lá também. O que ele queria era gastar cronômetro. E aí depois do pedido de tempo, finalmente Tatum com a bola na mão, marcado pelo Strus. 3 minutos, então já foi muito tempo sem nada, e aí não conseguiu bater o Strus. E mais uma interceptação horrível de passe do Jimmy Butler. E do outro lado, ó o Jimmy Butler indo lá. Atacando o Brogdon. E aí mesma história da outra vez, né? Medo, dobra, aciona quem tá lá fora. E aí o Caleb Martin acerta mais uma bola de 3. E essa deixou já difícil. 7 pontos de diferença. Aí bola no Tatum. De novo procurou o Strus. Da outra vez o Strus marcou ele bem, ele forçou o passe errado, agora uma andada do Jason Tatum. É porque ele ficou com medo da falta de ataque, né? Muito bem posicionado dentro do garrafão. Cobertura do Caleb Martin muito boa. E aí o Tatum tentou parar e acabou andando. E aí o negócio tá ficando feio. Agora sim, troca de bolas, nada do Tatum. Olha o Tatum Mais pedindo a bola ofensivo. desesperadamente. E aí outra andada. A jogada não foi pro Tatum. O Brogdon errou a bandeja, mas aí mais um rebote ofensivo do Al Horford passou pro Tatum livre. É que o passe foi muito ruim, ele é muito baixo. Aí o tempo que o Tatum precisa pra subir, já chegou uma defesa. E aí ele muda de ideia no meio do caminho, então nada pior do que você mudar de ideia quando você já tá pronto pra arremessar. E aí os deuses do basquete punem, né? Olha o que acontece. Olha esse arremesso. Foi pra terminar com requintes de crueldade. Esse aí foi maldade mesmo. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí as caminhadas de Jason Tatum. A gente estará de volta ainda hoje aqui no YouTube, mas não no nosso canal. Lá no canal da NBA Brasil. Então já segue aí, já ativa sininhos, etc. no canal da NBA Brasil. Às 6 da tarde para fazer um pré-jogo de Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, o jogo 2 da final do Oeste. Isso, a gente também vai falar um pouquinho de como foi essa partida aqui do Celtics do Heat. Então dá um pulinho lá pra gente poder estender a conversa que a gente teve aqui hoje com vocês. A gente conta com a família Bola Presa em peso nessas lives. Tá sendo muito legal ver vocês aparecerem e dizerem o que estão comendo ou o que comeram no almoço. Ou tentando nos irritar, né? Exato, porque agora virou moda. Falar de legado. Eu vi as perguntas lá. Ai, fala aí, LeBron ou Jordan? A gente tá de olho em vocês, mas felizes que vocês estão lá. Então a gente se vê daqui a pouquinho, às 6 horas, no canal da NBA Brasil. Até lá. Tchau. Tchau, tchau!